E aí, pessoal, meu nome é Charlie Grande, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala de literatura e gibizinho, quase que sempre num terror, uma ficção científica, num mistério, numa aventura, essas coisas gostosas e deliciosas. Se você também gosta disso, vem fazer parte dessa bela comunidade de amigos, se inscreva, deixe o seu like, compartilha. Se você gostar do que você vê por aqui, considere o meu apoio, está sempre na descrição com R$ 15, você já vem fazer parte dessa turminha, mas hoje a gente tá aqui pra falar de verdade de Mushishi, mais especificamente o volume 1, que é um mangá que foi escrito, desenhado e tudo mais que se dá pra fazer no mangá pela Yuki Urushibara. Difícil na trava-língua da gente. Urushibara, que saiu aqui no Brasil pela New Pop. Deixa eu só dar mais algumas informações aqui que pra mim são muito importantes, né? Com tradução do William Tanaka, tá? Só pra vocês não esquecerem que pra mim essa informação é importante. Mas eu li isso aqui agora, recentemente. Li devagar, tá? Isso aqui é um negócio de você ler gostosinho, ler devagar no seu ritmo, porque cada capítulo é uma historinha diferente. Então você vai passar por uma pequena aventura aqui. Esse caboclo é o Jinko e ele é um Mushishi. O Mushishi é o quê? É um caçador de Mushi. Mushi são como eles estão ali entre a linha do vivo, de criaturas vivas e espíritos. É uma coisa bem complexa de explicar. Na primeira história, ela já dá uma explicação bem melhor sobre isso, né? A autora e o Jinko dá uma explicação do que realmente é um Mushi. Mas essa são como espíritos que estão ali entre o mundo espiritual e o mundo real. Quando eles estão aqui no nosso mundo real, eles normalmente aprontam várias travessuras. Não é a mesma coisa que yokai, mas também tem essa coisa de uma coisa de mitologia ali, espiritual e tudo mais. Como eu disse, né, aqui a gente acompanha as aventuras do Mushishi, do Jinko, indo atrás. As pessoas mandam carta pra ele e ele vai lá resolver, ou então ele tá só andando, porque ele não pode ficar parado num lugar só. Ele precisa estar sempre andando, porque senão os mushi que vivem nele, né, vai se proliferar e tudo mais. Então ele tá sempre andando pelas florestas, pelas montanhas, por aí. Às vezes ele acaba cruzando com pessoas que precisam de ajuda, mas às vezes também as pessoas mandam cartas pra ele. E aí, em cada historinha, a gente conhece um pouquinho dessa mitologia japonesa muito rica, algumas coisas um pouco mais ficcionais, algumas coisas inspiradas em outras histórias, às vezes em coisas da vida da autora mesmo, mas né, ela vai nos mostrando aqui. Nessa primeira aqui, a gente tem, acredito que 10 historinhas, deixa eu só confirmar aqui pra vocês, 400 e quase 450 páginas em 10 histórias. E passa gostosinho, tem umas um pouquinho mais longas, umas um pouquinho mais menorzinha, mas é sempre. Por isso que eu digo até pra você ir devagar, sabe? Sem precisar se preocupar em fazer uma maratona, em ler. Se você ler uma por dia, você vai se deliciar muito. Porque é devagar, você tá ali com o Jinko, mas o Jinko não é um protagonista que a gente vai conhecer ele, que, né, que vai ter uma história que ele começa no ponto A e ele precisa chegar no ponto B. Não tem isso. O que importa ali é a história que vai ser contada, é o Mushi que vai ser mostrado, é a pessoa que precisa de ajuda e como o Jinko vai ajudar. Não necessariamente o Jinko tem uma evolução, ele, né, não tem desenvolvimento, a gente nem sabe muito dele. Em alguns momentos ele fala um pouquinho de alguma coisa do passado, às vezes é alguma outra história de Mushi, e aí você conhece um pouco dele, mas é sempre muito contemplativo, muito para você se aprofundar nas culturas mais rurais, mais montanhescas ali do Japão. Então é uma história, é um gibi para quem gosta de sentir a atmosfera, sabe? Você entra na história e você vai, se deixa levar por ela. É para quem gosta de conhecer histórias, porque aqui, como eu disse, não vai ter aquele desenvolvimento, ele não tá em busca de vencer um vilão final. É mais, ele vai estar ali, começa a historinha, às vezes acaba até sem solução, porque não tem como resolver aquele mushi. E é de uma paz. Eu terminei isso aqui com uma paz. Na verdade, a última história é muito emotiva, é muito pesada, assim, de sofrimento, sabe? Eu terminei mal. Mas tem outras histórias que são um pouquinho mais bobinhas, mas eu acho que sempre tem um peso emocional muito forte, porque você tá falando de pessoas que precisam de ajuda. E às vezes essa ajuda é muito mais emocional. Às vezes os mushi aprontam, tipo, faz uma montanha desaparecer. Mas às vezes é uma coisa que mexe muito com o sentimental de uma pessoa, com uma coisa mais assim, depressão, abandono, solidão, tem muita coisa de solidão e é muito bonito. Aqui na quarta história,
Ela começou a escrever isso aqui nos anos 2000, eu acho. E aí, logo na quarta história, ela já ganhou um prêmio de melhor história pela, né, quando saía semanalmente não, mensalmente, eu acho que era lá no Japão. E, inclusive, ela tava pensando em desistir de fazer, porque não tava dando em nada, não sei o que, procurou um emprego normal, e aí ela ganha o prêmio, ela volta, e graças a Deus que ela voltou, porque, né, são 5 volumes disso aqui, cada um tem 2 tomos aqui dentro, então são 10 ao todo, né, 5 volumes aqui, mais 10 em total, e ainda bem que ela voltou. Então, ali naquela quarta história, você já entende, assim, tudo. Se eu falar pra vocês, compra Mushishi pra você saber se você gosta, lê a quarta história. Eu pretendo gravar um vídeo entrando mais a fundo nessa quarta história, né, que é sobre uma garotinha que não pode abrir os olhos, a luz incomoda ela. E é uma história que fala profundamente sobre compaixão e piedade. E mexeu muito comigo. Eu acho que de tudo que eu tenho lido de mangá, eu tenho lido muito mangá, talvez seja a coisa mais tocante e profunda que eu li. E eu tô fazendo algumas pesquisas sobre como funciona as crenças de compaixão no Japão e também, né, o catolicismo, dentro do catolicismo, que é o que a gente cresceu aqui no Ocidente, é no que eu cresci. Tô fazendo um texto que eu acho que vai ficar legal, não sei quando que vai sair, mas, né, podem ficar guardando. Mas eu quis gravar pra vocês já sobre esse primeiro volume, porque eu acho que, sabe, se eu puder recomendar pra todo mundo que leia uma história que vai te tocar e tudo mais. E além disso, não é só o emocional que vai brincar com você. Tem também a arte dela, deixa eu pegar uma, uma página assim que mostre bem. Muitas cenas de natureza que são extremamente contemplativas, tipo, aprofundam completamente naquele lugar. Não sei se eu vou mostrar algum spoiler aqui, mas o desenho dela no normal já é muito bonito, muito profundo, mas quando ela vai assim pra natureza, é um negócio. É um espetáculo. Ela tem uma linha um pouco. Um traço que não é muito firme, não é muito. Às vezes ele dá umas tremidas, que traz uma sensação de que você realmente tá na natureza, que você tá uma coisa um pouco mais rústica, sabe? Você tá na floresta, você tá uma montanha. Eu consigo sentir isso no traço dela, mostrando coisas mais da primeira história, porque aí, né? A da quarta eu não vou mostrar, porque, né? Eu quero gravar. Tem uma cena aqui de arco-íris, que é uma coisa belíssima. Tem uma cena de natureza, mas assim, aqui tem bastante? Não. Mas é um gibi para você contemplar ele, não apenas de a história, o conteúdo, mas também você virando cada página que você sente ali com aquelas imagens. Às vezes vai ter uma página inteira com vários painéis em silêncio, só a natureza, ou então o Jinko pensando, planejando o que ele vai fazer. É um negócio assim, contemplação. Olha isso aqui, que lindo. A Croba na montanha. Nesse aqui da montanha tem bastante contemplativo. Bastante. Mas eu não quero mostrar spoiler pra vocês, né? Então, assim. Mas é uma coisa pra você refletir, sabe? É pra você. É por isso que eu falo, cara. O José, que vocês já devem, se vocês acompanham aqui, provavelmente vocês também estão inscritos no Batatinha Comics, Estante Narrada, Antiplano. O José tá sempre nas lives aí, tá no Dois Quadrinhos também. Ele falou que eu ia gostar muito disso aqui, mas ele fala que não é um gibi pra você maratonar, não é um gibi pra você ler ele num dia. Você tem que, né? Você vai sentindo, você deixa ele fluir. E eu concordo. Eu concordo, é um gibi que você tem que sentir, você tem que deixar fluir. Olha que belíssimas cenas. Ela é boa nos personagens também, tá, gente? Mas é que eu acho que a contemplação dela na natureza é tão bonita nisso tudo. Ai, que negócio lindo, cara. Tudo é lindo nesse negócio. Ai, é um gibi bonito, sabe? É um gibi belo, belo, belo. Olha essa página. Vai estar nítido. Eu sei que esse vídeo aqui tá sendo gravado em 24/10, 24 de outubro, mas ele provavelmente vai ao ar só em novembro. Então, assim, tem vários vídeos que já estão gravados e eu dei uma modificada, tô inserindo mais imagens, né, do mangá mesmo, assim, a página aqui pra vocês, pego no digital e boto, porque eu acho que fica mais bonito pra vocês ver.
Mas como eu tava com ele aqui na mão, mostrei a parte de trás também, que também é bonito aqui. Mas é assim, esse vídeo ficou super curto, porque, né, eu acho que, a menos que eu fosse entrar em detalhe em cada uma das histórias e explicar o que eu senti, né, compartilhar pra vocês, acho que ficaria muito. Mas com certeza vai sair o vídeo que eu falei sobre essa quarta história. A quarta história chama A Luz das Pálpebras e mexeu muito comigo. Tenho que fazer um videozinho especial sobre ele, mas dá pra fazer um vídeo sobre cada um aqui, sabe? Se eu ficar sem conteúdo, não sei do que falar, dá pra fazer um de cada um disso aqui, aprofundar, ir nos debates filosóficos. Uma delícia. Tô comprando já o 2 pra poder continuar ali nessa paz de espírito. Maravilhoso. Então fica aqui a minha recomendação de Mushishi. O link aqui na descrição para vocês comprarem, né? Por favor, pelo link, que me ajuda muito. Vocês podem comprar qualquer coisa que já me ajuda demais. Tem meu apoia-se também. Deixa o seu like, porque o like ajuda muito. Assim que você, né, você dá o like ali, mesmo se você não gostar, o dislike já ajuda. Porque o YouTube entende que, né, tem alguma relevância. Compartilha, se inscreve se não for inscrito. E obrigado pela sua audiência, sempre importante agradecer. E até a próxima leitura. Beijos!